Amém? Abra sua Bíblia. Enquanto isso a gente canta. Eu não tenho dom nenhum para cantar nem tocar nada. Faço aqui para Deus, eles é que têm. Você talvez diga: eu não tenho dom para cantar. Não importa, cante para Deus aí também. Salmo 91. E tem uma canção muito bonita desse Salmo 91. Vamos cantar enquanto isso você abre a sua Bíblia. Salmo 91. O que habita no abrigo de Deus, certamente muito feliz será. Sobre ele não virá nenhum mal. Sob suas asas feliz viverá. Eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer é com Ele, comunhão, desfrutar e para sempre seu nome exaltar. Novamente, ó, eu quero habitar, cante. Eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer é com Ele, comunhão, desfrutar e para sempre seu nome exaltar. O que habita no abrigo de Deus, o que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro, para sempre seguro estará. Caiam 10.000 ao seu lado, mas a ele não virá mortandade. Eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer é com Ele, comunhão, desfrutar e para sempre seu nome exaltar. mais uma vez, mais fiel eu quero. Eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer é com Ele. Meu prazer é com Ele, comunhão, desfrutar e para sempre seu nome exaltar. Graças a Deus. Nós vamos ler depois. É muito importante que você preste atenção. Lembre-se que Deus trabalha, acima de tudo, falando. Então nós temos a palavra de Deus escrita. Deus fala no coração através do Espírito Santo. Lembre-se que quando a Bíblia fala que o verbo se tornou carne, né, ou encarnou, Jesus é o verbo, ou seja, a palavra de Deus encarnada. Então não há nada tão poderoso quanto a palavra de Deus. O momento mais importante da reunião é quando nós transmitimos a palavra de Deus. É importante orar, é importante cantar para Deus, tudo isso é importante, mas é importante você absorver a palavra de Deus. Ela precisa alcançar o seu espírito. Não basta apenas entrar
nos ouvidos, passar pela mente e ficar na mente. Não, a palavra de Deus, ela precisa ir além. Ela precisa alcançar o nosso espírito para que ela produza não só a fé, mas ela produza vida. Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. Então, a palavra de Deus tem vida, espírito e vida. Mas para que ela produza frutos dentro de uma pessoa, é preciso que a pessoa abra o coração e absorva esta palavra. É sempre importante, até que a pessoa tenha convicção sobre isso, é sempre importante que se verifique. O cristão deve fazer essa pergunta a ele mesmo: eu estou apenas frequentando a igreja, ou eu estou, além disso, construindo uma vida com Deus? Porque muitas são as pessoas que frequentam igrejas evangélicas. Existem pessoas em igrejas que são empresas disfarçadas de igrejas. Então, o que elas recebem lá são, muitas das vezes, ensinamentos para torná-las ambiciosas e apenas interesseiras naquilo que Deus pode dar. E elas não têm vida com Deus, porque Deus para elas é apenas alguém que resolve problemas. E elas ficam ali tentando tirar proveito de Deus, e os líderes e mercenários daquele lugar tentando se aproveitar delas, materialmente acima de tudo, financeiramente acima de tudo. Então tem uma quantidade grande de pessoas que às vezes são até sinceras, mas estão enganadas. Há pessoas em igrejas em que não são exploradas materialmente, financeiramente, mas elas estão recebendo um evangelho associado ao mundo. Então elas vão à igreja, mas o evangelho que elas recebem é um evangelho associado ao mundo. Elas às vezes ouvem o pastor dizendo: não, você pode beber, não tem problema. Não, você pode se tatuar. Não, você pode ter relação sexual lá fora com a sua namorada, com o seu noivo. Você pode ouvir músicas seculares, você pode isso, você pode aquilo. Elas estão enganadas porque estão recebendo o evangelho associado ao mundo. Há pessoas em igrejas em que elas estão sendo enganadas por heresias e ensinos de demônios. Tem gente por aí caindo, desmaiando dentro dos cultos, achando que foram batizadas no Espírito Santo, quando estão sendo enganadas, porque o Espírito Santo não tira ninguém da sã consciência, não leva ninguém a desmaiar, a cair. Então muitas delas estão caindo porque são induzidas a isso. Algumas caem porque elas querem mostrar para os outros, né, que elas estão caindo pelo poder, Deus está com elas. Outras caem porque os espíritos imundos atuam na vida delas e elas caem e ficam lá, às vezes desmaiadas, pensando: eu caí porque Deus me derrubou, quando na realidade são demônios. Tem muita gente sendo enganada em muitos lugares, mas mesmo nos lugares, e graças a Deus que existem, cada dia mais raro, mais difícil, né, de se achar, mesmo nas igrejas onde se prega o evangelho corretamente, o culto é para Deus, porque tem gente também indo a igrejas assistir shows. O que tem são shows. Hoje em dia tem empresas, se você não sabe, se especializando em mudar a estética das igrejas e deixar as igrejas como se fosse uma boate, um lugar de show.
E as pessoas às vezes vão aos cultos e assistir show, elas vão para pular, elas vão para dançar, elas vão para ver bailarina, elas vão para ver show, elas se enchem de emoções e vão embora. Então o negócio é fim dos tempos, complicado. Se eu fosse citar uma série de situações que ocorrem por aí, são muitas. Mas mesmo dentro das igrejas onde se prega o evangelho corretamente, o trabalho é feito com direção, com espiritualidade. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus abençoa, Jesus transforma, Jesus opera milagres, sim, mas o reino de Deus tem que ser buscado acima de tudo. Você tem que aprender a buscar a Deus acima de tudo pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Ele abençoa também, nenhum problema o doente orar para ser curado, nenhum problema orar para alcançar libertação, nenhum problema orar para que Deus abençoe seu trabalho, sua fonte de renda, sua vida material, sua família, seu casamento. Deus abençoa, mas é preciso aprender a buscá-lo acima de tudo pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Mesmo em lugares onde se prega o evangelho corretamente, existem pessoas que elas simplesmente vão, né? No nosso meio tem pessoas que às vezes vão à igreja no domingo, assistem reuniões, mas muitas das vezes quando elas vão embora, não há nenhum envolvimento delas com Deus. É aquela história de que no domingo elas ligam a tomada. No domingo eu tenho um contato com Deus. É como se fosse lá e eu liguei a tomada. Acabou o culto, eu desligo essa tomada. O meu envolvimento com Deus acaba na hora que termina o culto. Existem pessoas assim. Então é sempre importante e necessário que se verifique. Eu tenho ido à igreja apenas assistir reuniões, ou eu estou construindo de fato uma vida com Deus? Eu estou desenvolvendo um relacionamento com Deus, eu estou construindo uma vida com Deus. Cada dia eu aprendo a andar com Deus, a cada dia eu me submeto mais a Deus, eu me envolvo mais com Deus. Está construindo uma vida com Deus, está andando com Deus, desenvolvendo um relacionamento com Deus. O Salmo 91, que é um dos mais conhecidos por muita gente nesse mundo, e gente espírita que fala do Salmo 21, e católico fala do Salmo 21, tem budista, tem gente, muita gente. Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos, e que muitas das vezes muitas pessoas, na sua inocência, elas pegam a Bíblia, abrem no Salmo 91, põem lá na estante de suas casas, e elas pensam assim: tudo isso aqui vai se cumprir na minha vida. E é uma grande ilusão, porque tudo que está no Salmo 91 foi prometido, direcionado para se cumprir exclusivamente na vida das pessoas que tomaram uma decisão de andar com Deus, de estar na presença de Deus, de caminhar com Deus. O que está no Salmo 91 não foi prometido para quem simplesmente frequenta a igreja, porque tem gente por aí que frequenta a igreja, levanta as mãos no culto, diz aleluia, glória a Deus, paz do Senhor. Lá fora, você olhar para a vida deles, o testemunho deles, o procedimento deles, eles não têm nada de Deus, nada. Quem olhar para o testemunho deles vai pensar: essa pessoa nunca ouviu a palavra de Deus, quando às vezes ela está ouvindo a palavra de Deus há muitos anos. Por quê? Porque
são pessoas que não andam com Deus. Então, o que está no Salmo 91 foi prometido, está prometido exclusivamente para quem anda com Deus, para quem tomou uma decisão. Eu decidi fazer de Deus o meu refúgio. Eu decidi fazer de Deus, da sua presença, a minha habitação. Eu decidi andar com Deus. Eu decidi fazer a vontade de Deus. Eu decidi realmente andar com Deus. Quem está nessa condição pode dizer: maravilha, graças a Deus, porque tantas coisas que estão aqui nesse salmo, todas essas coisas foram prometidas para mim, a pessoa pode dizer, para este grupo de pessoas, se é que se pode dizer assim, que decidiram andar com Deus. Por que isso? Para que isso? Para que os que andam com Deus, não só em relação ao que está no Salmo 91, mas para que os que andam com Deus decidiram fazer de Deus o seu refúgio, a sua habitação, eles tenham segurança. A segurança no seu espírito, na sua alma e na sua mente, para que você possa, para que todos esses possam, mesmo vivendo em um mundo de trevas, vivemos em um mundo controlado por Satanás, um mundo onde Satanás Jesus disse, ele é o príncipe desse mundo. O Satanás e os demônios atuam neste mundo. Vivemos em um mundo de trevas, um mundo de injustiça, um mundo de corrupção, um mundo de tantos males, um mundo de tanta coisa ruim. O que está no Salmo 91 é como se fosse um certificado de garantia e de segurança. Você está num mundo onde Satanás é o príncipe e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de demônios a serviço dele. Um mundo de injustiça, um mundo tem pessoas de bom coração, mas um mundo onde há pessoas com coração maligno, um mundo de injustiça, um mundo de trevas, um mundo de tanta coisa, mas porque você decidiu andar com Deus, fazer de Deus o seu refúgio, então tudo isso aqui é para você, para que você possa viver seguro. Você não viva como muitas pessoas neste mundo, porque muitas pessoas vivem neste mundo com medo, ansiosas, preocupadas, desesperadas, atemorizadas. Medo, por quê? Porque não tem nada nesse mundo que dê segurança para nada. O sujeito diz: eu tenho muito dinheiro, e muitos ricos, eles pensam que ajuntando dinheiro eles vão ter segurança, e as pessoas não sabem que os mais ricos, esse pessoal que sai em revista, são classificados como o número 1 da riqueza, o número 2, o número não sei o quê, que olha lá e fala assim: eu estou na lista aqui dos mais ricos. Eles não têm paz. Essa gente não tem paz. Essa gente não tem paz nenhuma. Porque muitas pessoas pensam que ajuntando dinheiro, quanto mais dinheiro, mais eu vou me sentir seguro, mais eu vou ter paz. Eles pensam que o dinheiro vai comprar paz. Dinheiro não compra paz. A paz não é comprada. Não tem como chegar, está aqui um cheque, um dinheiro, um depósito, uma transferência. Eu quero um pouco de paz. Não dá. Um mundo de trevas, o dinheiro não protege. Existem pessoas com muito dinheiro e às vezes foram acometidas por uma doença, foram atingidas por uma doença, acometidas por uma doença, que médico nenhum, por mais caro que seja,
Hospital nenhum, por mais sofisticado e caro que seja, tratamento, por mais caro e sofisticado que seja, não pode resolver. Às vezes os médicos têm que dizer, olha, não tem solução para você, não há saída para você. Não, mas eu tenho muito dinheiro, eu sou muito rico, eu posso... Não tem. Eu posso ir para qualquer lugar desse mundo em busca de um tratamento. Às vezes alguém diz, não tem cura para o seu problema. Humanamente falando, nada se pode fazer. Você vê pessoas assim. Você vê pessoas às vezes cheias de diploma, cheias de conhecimento, formação intelectual, são viciadas. Lá nos Estados Unidos, liberaram recentemente esse presidente que assumiu, filho do diabo, tal do Biden, e liberaram novas drogas nos Estados Unidos. Se você vê o vídeo do que está acontecendo em algumas cidades, você fica aterrorizado. As pessoas usam aquele tipo de drogas, elas ficam todas tortas no meio da rua assim, paralisadas. Elas não ficam caídas, não. Então, tem cidades nos Estados Unidos, as pessoas estão piores do que animais assim nas ruas, por causa das drogas. Tem gente com muito dinheiro, um filho nas drogas, tem dinheiro, tem tudo, materialmente falando, não consegue trazer o filho de volta para casa, não consegue tirá-lo do mundo das drogas. Tem gente por aí que pode pegar o filho, colocar na clínica mais sofisticada e cara. Às vezes ele fica lá meses, gasta-se rios de dinheiro e depois ele sai de lá e ele volta para a mesma situação. Existem situações que muitas das vezes os recursos, capacidade, poder financeiro, inteligência, força da pessoa, nada consegue solucionar. O mundo não dá segurança. Não tem ninguém que possa dizer, estou seguro. Está seguro de nada. Não, eu estou agora num novo emprego, numa nova posição, num novo isso e aquilo, agora eu estou seguro. Está seguro em nada. Não está seguro em nada. Não se segure em nada. Porque nada tem segurança nesse mundo. Nada, absolutamente nada. Ninguém consegue controlar circunstâncias. Situações acontecem. E as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, o que fazem? Elas ficam procurando alguma coisa e coisas para elas poderem se colocar em cima e elas dizerem, eu estou segura. Não tem segurança de nada. A segurança só vem de Deus. Só vem de Deus. Não há nada você possa dizer, eu estou seguro. Então as pessoas que não conhecem a verdade, a palavra de Deus, o que elas fazem? Elas querem alguma coisa para dar segurança. Não, você estuda, você entra na faculdade, você vai ter uma boa profissão, está tudo seguro. Tem gente que, não estou dizendo que não tem que estudar, que não tem que trabalhar, não é isso não. Eu estou falando da visão que as pessoas têm, errada. Não, eu vou colocar o meu filho num colégio aqui, no melhor aqui, depois ele vai para a faculdade ali. Olha, você tem que ter essa profissão aqui, que essa profissão dá dinheiro. E as pessoas correm, às vezes, caminham desse jeito. Às vezes o filho, a filha, lá na faculdade, ela está nas drogas. Ou às vezes ela trabalha, estuda direitinho lá na faculdade. Às vezes ela até vai para uma profissão que traz dinheiro. E as pessoas se apoiam naquilo, falam assim, não, agora está formado, está formada, está isso e aquilo, a vida dela, a vida dele vai ser perfeita. Quem disse isso? Não tem nada seguro. É muita gente por aí, vivendo com medo, vivendo na incerteza, vivendo na insegurança, vivendo desesperadas. Por quê? Porque o mundo é de trevas, e esse mundo
não apresenta segurança e não dá segurança para ninguém. Aonde, então, a gente arruma segurança? Aonde a gente consegue segurança? Exclusivamente em Deus. Estando com Ele, andando com Ele, vivendo na sua presença. Os demônios não terão condições de destruir, de atingir aqueles que estão na presença de Deus. Só acontecerá alguma coisa com aqueles que andam na presença de Deus, alguma coisa que se possa dizer negativa, alguma coisa ruim, se houver a permissão de Deus e se Ele tiver um objetivo para aquilo. E ainda assim, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele ainda faz com que aquela coisa que, humanamente falando, é ruim, é negativa, ela venha cooperar para o bem daquela pessoa. Ou seja, em outras palavras, Ele faz do limão uma limonada para a vida daqueles que estão com Ele. Então é muito importante que você, bispo, de vez em quando o senhor fala isso, é a pergunta. Tem que se perguntar a si mesmo, não olha para os outros, olhe para você. Eu estou indo à igreja simplesmente, frequentando a igreja para manter um título de que eu sou evangélico, sou evangélica, ou eu estou indo à igreja congregar, mas eu estou construindo uma vida com Deus, eu estou andando com Deus, eu estou vivendo na presença de Deus, não sou perfeito, mas estou andando na presença de Deus. Se você está habitando nesse esconderijo, aí você pode pegar o Salmo 91, não só ele, mas estamos falando do Salmo 91 hoje. Você pode pegar e falar: puxa vida, tudo isso aqui é para mim. Tudo isso aqui foi prometido para mim e para aqueles que estão na mesma condição que eu, andando na presença de Deus. Então, vamos ler aqui aos poucos para a gente entender e depois orar. Salmo 91 diz assim, ele já começa explicando a respeito de quem se trata. Então ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Olhe para mim, por favor. Então você pega, não adianta o espírita, o católico, o evangélico que simplesmente vai na igreja, mas não anda com Deus, o umbandista, não adianta. Não adianta pegar a Bíblia e botar lá na estante. Pode fazer um outdoor do Salmo 91 e botar na sala. Não adianta nada. Não vai se cumprir, não é para ele. Não, o Salmo 91 aqui vai me guardar. Não vai guardar nada. A Bíblia, simplesmente lá, não vai trazer proteção nenhuma. Tem que se submeter, crer naquela palavra e se submeter para que ela tenha poder sobre a sua vida. Não adianta. Então, olhe para mim. Ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então ele está falando de quem? Ele está falando de uma pessoa, de pessoas que tomaram uma decisão de fazer do Altíssimo o seu esconderijo. O que é isso? Quando eu estou com problema eu corro lá na igreja. Quando eu estou com problema eu oro. Não é isso não. Eu tomei uma decisão, é a pessoa que tomou uma decisão de andar em comunhão com Deus. O que habita, é o que mora, o que vive no esconderijo do Altíssimo. Deus é espírito e verdade, nós não vemos, mas nós podemos, através da nossa fé, da nossa vida, nós podemos tomar decisões de fazer de Deus o nosso esconderijo. Eu vou habitar, eu vou andar em comunhão com Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa é simplesmente ir na igreja. Então,
o que habita no esconderijo do Altíssimo. Por que Altíssimo? Altíssimo significa que ele é absolutamente maior e ele está acima de qualquer perigo ou ameaça que possamos enfrentar. Então, quando a Bíblia fala do Altíssimo, está se referindo a alguém que está acima de tudo e é maior do que qualquer perigo ou ameaça que a gente possa enfrentar. Então ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O Onipotente está falando de alguém que tem poder para destruir todo e qualquer inimigo. Então, quando a Bíblia fala do Onipotente, está falando de alguém que tem todo o poder, e aqui, especialmente, tentando mostrar que esse Deus, ele tem todo o poder para destruir todo e qualquer inimigo que possamos enfrentar. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, é alguém que confessa ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, quando se fala de Senhor, está se referindo e fazendo menção à presença de Deus que acompanha constantemente aqueles que andam com Ele. Quando ele fala Deus meu em que confio, ele está querendo dizer que Deus se torna íntimo daqueles que de fato decidiram andar na presença dele. Então, olhe para mim um pouquinho, depois a gente lê. Então nós quando decidimos, quando a pessoa decide, eu vou tomar uma decisão, eu quero andar com Deus. Para isso você tem que crer, se submeter, obedecer e buscar comunhão com Deus. Eu decidi. Então, quando você decide isso, você está pegando a sua vida e colocando essa vida no esconderijo do Altíssimo. Alguém que está acima de tudo, mais alto do que todas as ameaças e perigos que você possa enfrentar. Alguém que você pode dizer, ele tem todo o poder, é onipotente, para destruir todo e qualquer inimigo que surgir. Todo e qualquer inimigo que surgir. Não há nenhum inimigo que Deus não possa destruir. Não há nenhuma ameaça ou perigo que esteja acima dele. Ele é o Altíssimo. Esse Senhor que garante que a sua presença vai me acompanhar enquanto eu estiver caminhando com Ele. Esse Deus que se torna íntimo daqueles que andam na presença dele. Versículo 3. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro se refere às armadilhas que os caçadores põem para os pássaros. Então, quando você ouve falar sobre o laço do passarinheiro, são armadilhas que os caçadores põem para pegar pássaros. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Nesta vida, nós podemos nos deparar com armadilhas causadas, provocadas diretamente pelo diabo, pelos demônios. E podemos nos deparar com situações que podem se tornar uma armadilha na nossa vida. Às vezes, surge uma situação, às vezes o cristão até pensa que aquilo vai ser uma bênção, que aquilo vai lhe trazer vitória, que aquilo veio de Deus. Às vezes você fala, olha, cuidado, porque isso aí pode virar uma armadilha na sua vida. Às vezes surge uma amizade de alguém que é incrédulo e o cristão acaba formando, né, uma amizade com alguém que não deveria. Ou às vezes surge alguém que é um falso cristão
Quer ver, se aproxima de você e aquilo pode se tornar uma armadilha. Tem gente que diz: me envolvi com fulano, deu ouvido fulano, aquilo foi uma armadilha. Então existem as armadilhas que surgem diretamente por causa da atuação do diabo, dos demônios. Existem armadilhas que surgem por situações que às vezes a pessoa busca, ou que às vezes vem, a pessoa, se ela não vigiar, ela fala assim: não, isso aí vai ser uma armadilha na minha vida, isso aí vai me causar problemas, danos, isso aí vai me fazer sofrer. Então, quando se anda em comunhão com Deus, Ele promete, Ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa se refere a pestes mesmo, pragas mesmo, coisas que ocorrem nesse mundo. Cobrir-te-ás com as suas penas. Então, peraí, eu não estou desprotegido. Há um Deus que promete me proteger aqueles que andam na sua presença. Cobrir-te-ás com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás o quê? Seguro. Então a segurança, ela só vem de Deus, ela só é possível com Deus. Se a pessoa estiver andando na presença de Deus, em comunhão com Deus, se submetendo a Deus, procurando realmente viver dentro de um relacionamento com Deus, ela pode dizer: eu estou seguro. Está seguro, sim. Diferentemente das pessoas. Porque aquele que pode realmente dar segurança prometeu proteger, prometeu guardar. Como se uma galinha, né, já viu a galinha? Protege os seus pintinhos, às vezes debaixo das suas asas. O salmista faz uma menção de que Deus iria proteger e protege debaixo das suas asas aqueles que andam com Ele de fato. E aí ele diz: estarás seguro. Depois ele disse: não te assustarás do terror noturno. O terror noturno se refere muitas das vezes a condições que muitas pessoas vivem, às vezes à noite. Tem muita gente que, por causa dos problemas, angústias, aflições, existem pessoas que elas às vezes nem dormem de tão atribuladas, aflitas que elas estão. Esse é um aspecto que muitas das vezes tem a ver com o aspecto emocional da pessoa, psicológico da pessoa. Mas o terror noturno também tem a ver com o aspecto espiritual. Nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Quantos cristãos, por exemplo, cristãos foram atingidos durante a pandemia, foram infectados. O problema é que muitos, isso que desagradou a Deus, muitos, se dizendo pessoas de Deus, passaram a viver com um medo terrível da coisa. E não é isso que Deus quer. Deus quer que aqueles que andam com Ele vivam em segurança. Tem uma peste que se propaga por aí, eu só vou ser atingido se Deus permitir. Mas eu não vou temer essa coisa aqui. Veja qual foi a reação de muita gente que se dizia cheios de fé. Então nós temos que, ou cremos ou não cremos, ou confiamos ou não confiamos. Ou confiamos no que está escrito. Deus pode permitir que isso aconteça com um cristão? Pode, mas eu não posso viver com medo. Alguma coisa ruim só acontecerá se for com a permissão dele. E ele terá um objetivo com isso.
em relação a mim, em relação à pessoa. E ainda assim, daquilo ali que aos nossos olhos é negativo ou ruim, Ele pode fazer com que daquilo ali ainda alguma coisa coopere para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Ele. O que não se pode é dizer, eu estou andando com Deus, vivendo na presença de Deus, caminhando com Deus, mas eu vivo numa insegurança tremenda. Olha, tem uma pandemia aí, não vou pôr o pé lá fora. Olha, tem uma pandemia aí, não, eu estou com medo de morrer. Ora, ou confia ou não confia? Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A mortandade que assola ao meio-dia tem muito a ver com a ação dos demônios. A ação dos demônios nesse mundo. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então, olhe para mim, às vezes pessoas que se dizem de Deus e outros que são ímpios e outros que são totalmente incrédulos, às vezes elas se levantam contra uma pessoa que é de Deus. Você não fez nada, você não causou motivo para isso, alguém se levantou contra você. Normalmente por trás daquela atitude da pessoa se levantar contra nós, não fizemos nada, tem a inspiração, a ação do diabo. O que você vai fazer? Ficar com medo da pessoa? Ou você vai encher o seu coração de ódio? Não, eu vou orar. Eu vou simplesmente orar. Orai por aqueles que vos perseguem. Abençoai quem vos amaldiçoa. Ah, tem cristãos por aí que dizem que estão cheios de fé. Alguém se levanta contra eles. Se levantam contra eles. E alguém diz, não, fulano é macumbeiro, fulano é do espírita, fulano é da Umbanda, é da Quimbanda. Eles ficam com medo. Eu fico pensando, caramba, você crê em Deus ou não crê? A pessoa pode ser da maçonaria, pode ser satanista, e daí? O maior é quem está em nós ou não? Ou não? Ou os demônios daquela pessoa que usam aquela pessoa, que estão na vida dela, são mais fortes do que o nosso Deus? Não, tem um monte de cristão por aí. Não, estou com problema com minha vizinha, eu estou com medo que ela é espírita. Pô, você está precisando rever a sua vida com Deus há muito tempo. Está com medo de alguém? Está temendo alguém? Não. Coração limpo e oração. Ore por ela, abençoe aquela pessoa, os demônios que estão nela vão perder a força e ela também. Mantenha a sua fé em Deus. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Isso tem muito a ver com o dia a dia, mas também tem a ver com o que se vai acontecer. Pois disseste, está novamente fazendo menção a quem tem direito a tudo isso. Pois disseste, você disse, você confessou, você determinou isso no seu coração. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Ele faz menção novamente a pessoa que tem direito a tudo isso. Ele fala quem habita no esconderijo. Você disse, ele é o meu refúgio, você fez dele a sua morada. Depois ele disse, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Está certo? Um monte de gente por aí, olhe para mim, religiosos, católicos, budistas, umbandistas, não sei, um monte de gente por aí pensa que todo mundo tem um anjo do lado deles. E alguns, até algumas religiões, que as pessoas dizem, não, o teu anjo da guarda é fulano, é José, é Severino, é Manuel, é não sei quem. Deus dá ordem aos anjos para se acampar ao redor daqueles que o temem.
Ele pode, por causa de orações de outras pessoas, por causa de um objetivo, ele pode usar os seus anjos para livrar alguém que nem o conhece ainda. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele tem um objetivo para aquilo, a pessoa não o conhece, às vezes porque alguém ora por ela, enfim, ele tem um objetivo, ele dá uma ordem e um anjo pode livrar uma pessoa incrédula e ela falar, não, aconteceu um milagre e eu fui livre daquilo. Pode acontecer. Mas um anjo acompanhar todos os dias, 24 horas por dia, só tem esta condição: quem teme a Deus. E quem não teme? Quem não teme não tem anjo nenhum acampado ao redor deles. Não adianta eles. Não, porque o meu anjo da guarda. Quando eu nasci, meu anjo da guarda. Parece que todo mundo nasce, um anjo vai. Nasceu, vai um anjo. Nasceu, vai um anjo. Quem disse isso? Quem disse isso? Isso não existe. Isso são enganos que religiões passam. O Salmo de número 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então é a partir do momento que a pessoa passa a temer a Deus, andar com Deus, se submeter a Deus. Ela tomou essa decisão, então é como se você agora faz parte do meu povo, daqueles que andam comigo. Então aí sim, a partir daí um anjo se acampa ao redor da pessoa. Nós não o vemos. Não vemos. Mas ele está. Você teme a Deus? Você se submeteu a Deus? Você tem andado em comunhão com Deus? Tem um anjo acampado ao seu redor. Ele acompanha. Para onde você for. Vai para sua casa, está lá. Vai para o seu trabalho, vai lá. Viajei, tá lá. Peguei avião, está lá. Eu tenho um anjo acampado. A todo momento. Não tem chuva, não tem inverno, não tem frio. Mas eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que ele está, porque a Bíblia diz que está. Não, eu só vou crer se eu ver. Aí você não crê. Aí você está fazendo igual Tomé. Está querendo ver para crer. Está escrito na Bíblia. Então, peraí, cristãos por aí vão para o trabalho. Você está andando com Deus? Está se submetendo a Deus? Fez de Deus o seu refúgio? Está lá no seu trabalho preocupado com o outro funcionário que é espírita? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, estou preocupado aqui porque aquele me disseram que aquele funcionário é espírita. Você está preocupado com ele? Pelo amor de Deus. Que Deus é esse que você está buscando, afinal de contas? Que Deus é esse que você está buscando, afinal de contas? É o Deus da Bíblia? Eu não acredito. Eu estou preocupado porque tem um parente meu que é espírita e diz que não gosta de mim. Pelo amor de Deus. Pessoas que se dizem na luz, com medo de quem está nas trevas. Quando eu escuto esse tipo de coisa, eu falo, caramba. Eu falo, senhora, reveja a sua fé, tá? Reveja a sua fé. Está preocupado com isso? Preocupado com quem está em trevas? Preocupado com quem está em trevas? Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Tem um motivo. Ele dará ordem aos teus anjos, aos seus anjos, para que te guardem e você não tropece no caminho. Em outras palavras, só vai acontecer alguma coisa ruim, se pode dizer negativa, na vida de um cristão, se Deus fala, eu estou permitindo isso aqui. E eu tenho um motivo para isso, um objetivo para isso. E se aquele cristão for fiel, mantiver-se na fé, Deus fará com que, inclusive, daquela situação,
alguma coisa coopere, aquilo vai cooperar para o bem do cristão. Ele vai dizer, eu passei por aquilo, até sofri, mas aquilo de certa forma contribuiu para me abençoar. Deus, ele tem esse poder para fazer isso. Está entendendo, sim ou não? Ele tem esse poder. Então, por que motivo, olhe para mim, por que motivo viver com medo? Por que motivo viver na insegurança? Por que motivo viver na incerteza? Por que motivo? Se tem o Altíssimo, tem o Onipotente, tem o Senhor, tem o Deus, é uma pessoa só, mas que está acima de todas as coisas e é maior do que qualquer ameaça ou perigo que possamos enfrentar. É onipotente, ele tem poder para destruir todo e qualquer inimigo. Ele é Senhor, a presença dele nos acompanha, basta permanecermos com ele. Ele é Deus, ele se torna íntimo daqueles que andam na presença dele e ainda ele dá ordem aos seus anjos. Essa pessoa passou a me temer, então vai lá, o anjo vai. E o anjo não tira férias, nem folga. Aonde a gente for, está lá dentro do avião, 10.000 metros de altura, lá no avião. Quantos temem a Deus lá, dentro daquele avião? Tem 5, tem 10, tem 15. Cada um deles tem um anjo lá acompanhando. É exatamente isso. Só vai acontecer alguma coisa em qualquer situação se Deus tiver um objetivo. Não tem? Então por que vai viver com medo? Por que vai viver na insegurança? Por que vai viver como as pessoas por aí que não tem Deus? Por que vai viver, meu Deus, meu futuro, minha vida, não sei o quê? Por que vai viver assim, nessas condições? Por quê? Ou a pessoa não está, aí tem que analisar, ou não está habitando no esconderijo do Altíssimo mesmo, vivendo uma vida de comunhão realmente com Deus, ou então a pessoa não está crendo no que Deus falou. Parece que ele falou, mas isso aí é um livro de receita que é só teoria. Não, está escrito, está escrito. Então, quando nós aqui vivemos isso 2 anos, e falávamos com cristãos e pastores, não vamos ficar com medo não, tem a pandemia aí, não vamos nos intimidar, vamos orar, vamos agir a nossa fé. Não fecha a sua igreja não, a igreja tem que estar aberta. Muita gente não entendeu, criticou, ficou com raiva, e pastores até que ficaram com raiva de quem abriu a igreja. Fazer o quê? Ou a gente crê no que Deus falou, ou a gente não crê, tá certo? Não é que nós somos fortes demais, inteligentes, mas não é isso não. É confiança no que está escrito. Para terminar, versículo 12, eles quem? Os anjos de Deus. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Quer dizer, acontece alguma coisa, uma adversidade, uma situação adversa, a gente ainda tem os anjos de Deus que receberam ordem para nos ajudar num momento difícil, nos ajudar em momentos difíceis, para não tropeçarmos. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Isso também tem muito a ver com o espiritual. É a nossa condição de prevalecer sobre as trevas, desde que façamos a vontade de Deus. Porque a mim se apegou com amor. Então, olhe para mim. Nenhum problema. Alguém que está doente fala, eu vou lá na igreja buscar Deus, eu preciso ser curado, o médico não pode curar, o remédio não cura, eu vou lá me libertar. Nenhum problema vir pensando em buscar ajuda. Todo mundo, 99%, vem a Jesus pela dor, vem porque está sofrendo. Tudo bem, nenhum problema. Jesus inclusive disse, vinde a mim, estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele convidou.
Mas quanto antes aprendermos a nos apegar a Ele por amor, é melhor. Eu tenho que me apegar e aprender a buscar a Deus acima de tudo pelo que Ele é e não pelo que Ele tem para dar. Ele tem muita coisa para dar, mas eu tenho que me apegar a Ele acima de tudo pelo que Ele é. Então, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo porque conhece o meu nome. Conhece o meu nome, não é? Sabe, Jesus para lá, Jesus para cá. Conhecer o nome tem muito a ver com conhecê-lo, saber quem ele é. Isso tem muito mais a ver com o seu envolvimento com ele do que simplesmente conhecer. Um monte de gente por aí fala de Jesus para lá, Jesus para cá, o nome de Jesus, Jesus. Não quer dizer nada. Conhecê-lo. Ele me invocará, versículo 15, e eu lhe responderei. Tá certo? Ele me invocará. Essa pessoa fez de Deus o seu refúgio, o seu baluarte. Ela invoca Deus, ele responde. Na angústia, num momento difícil, o que ele faz? Ele cai fora? Não. Tem gente que passa por um momento difícil e fala, parece que Deus me abandonou. Então você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus. Não, mas já estou no Evangelho há 30 anos, 50 anos, 80 anos. Não, você não conhece a Deus. Porque você está querendo dizer que Deus é como aquelas pessoas interesseiras. Quando você está bem, ela está do teu lado. Não tem gente assim, sim ou não? Tem ou não tem? Pô, em abundância. Às vezes até dentro da família, não é verdade? Dentro da família que você pode até dar um número para ele. Esse é o número 1, esse é o número 2, esse é o número 3. Você está bem? Eles estão do seu lado. Na hora difícil, eles fazem o quê? Hein? Saída pela esquerda, eles saem fora. Saída pela direita. Deus é assim? Na hora que você está bem, ele está do seu lado. Na hora que você está na luta, ele sai fora? Não. Então, quando alguém que se diz um cristão, passando por um momento difícil, diz assim, parece que Deus me abandonou, é porque não conhece a Deus. Não sabe do seu caráter, da sua fidelidade. Porque ele me invocará, eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Então nós temos que lembrar de tudo que ouvimos aqui. Salmo 34. Eu não vou ler tudo. Salmo 34, alguns versículos apenas. Versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se. Alguém que permanece, não sai de vez em quando, tem hora do almoço, e o anjo, foi almoçar, não. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz e abençoado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, quer dizer, viva dentro de um respeito, de uma submissão, não é medo. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém? Versículo 15, os olhos do Senhor, os olhos dele, repousam sobre os... Então, aí tem cristãos que falam assim, estou num momento difícil, parece que Deus nem olha para mim, ou não crê no que está escrito, ou não tem vivido em obediência, fidelidade a Deus, porque
Os olhos dele repousam, permanecem sobre os justos. Então, onde tem justos, os olhos dele estão repousando sobre eles, então, todo momento. Então não tem essa história: ah, Deus não me ouve, ah, Deus não me vê, ah, parece que Deus me abandonou. Ou você não está andando com Deus, de duas uma, ou você não está andando com Deus. Ou se você está, você tem crido muito pouco no que a palavra dele diz. Amém? Então não tem nada no mundo que dê segurança. A segurança toda vem de Deus. Então, você pode ser inteligente, Deus pode ter te dado talentos, capacidade, você pode dizer: eu tenho formação intelectual, eu tenho uma posição, eu tenho poder aquisitivo, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, eu tenho não sei o quê. Você pode ter muita coisa, não se apoia em nada dessas coisas, porque elas não dão, nunca darão segurança para ninguém. Como é que eu faço para viver seguro? Deus, comunhão com Deus, envolva-se com Deus, relacione-se com Deus. É assim que se deve fazer, porque a segurança vem dele. Amém? E isso é que vai dar condições para que você espiritualmente se sinta seguro, emocionalmente se sinta seguro, psicologicamente se sinta seguro. Uma pessoa segura. De onde vem sua segurança? Deus. Você se sente seguro por quê? Você está morando num lugar assim exclusivo, especial, onde os demônios não podem atuar, não pode existir, onde não tem gente que ruim, onde não, nada ruim acontece. Não. É porque você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Amém? Deu para entender? Então vamos orar. Faço uma pergunta para você. A pergunta que a gente às vezes insiste. Se você já tem certeza da resposta, você está vindo à igreja apenas? Ou você está construindo um relacionamento com Deus? Não, eu estou construindo um relacionamento com Deus. Eu já tenho a resposta. Então, envolva-se com Ele, confie na palavra dEle. Isso vai lhe dar segurança. O resto, não tem segurança nenhuma, em lugar nenhum, em aspecto nenhum. Tá certo? Vamos orar. Não virá nenhum mal Sob suas asas. sob suas asas, feliz viverá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer com Ele, comunhão desfrutar e para sempre seu nome exaltar. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer com Ele, comunhão desfrutar e para sempre seu nome exaltar. Feche os olhos, por favor. Faça esta pergunta a você mesmo. Você tem simplesmente frequentado a igreja? Ou você de fato tem construído uma vida de relacionamento com Deus? Se você tem certeza que tem construído uma vida com Deus, busque
a sua presença agora. Adore-o, glorifique-o, envolva o seu espírito com a presença de Deus. Mas se você tem apenas vindo à igreja, você precisa tomar uma decisão. Eu vou habitar a partir de hoje no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso fazer de Deus o meu refúgio, o meu baluarte. Eu preciso me envolver com este Deus. Eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Ninguém, nem Deus, nos obriga a isto. Ele nos deu livre arbítrio. Nós, o ser humano, mesmo quando ele ouve a palavra de Deus e escuta que só há um Deus, ele fica na condição de decidir se habita, se vai habitar ou não no esconderijo do Altíssimo. Ó Espírito Santo, venha e abençoa este povo, Senhor. Abençoa aqueles que decidiram habitar no esconderijo do Altíssimo. E assim eles estão fazendo. Vem com a tua presença sobre eles. Vem envolvê-los com a tua presença. Vem tocar em suas vidas. Venha dar a eles uma segurança muito maior do que eles já têm, para que vivam seguros, ainda que em um mundo de trevas. E abençoe aqueles que estão decidindo hoje, agora, fazer do Senhor o seu refúgio, seu baluarte. Fale com Deus, abra o seu coração e fale com Deus de todo o seu coração, para que Ele venha ao seu encontro, para que Ele envolva você, para que Ele envolva a sua vida e faça com que esta segurança se torne ainda maior. Ó, nós te glorificamos, nós te invocamos, te buscamos. O Senhor é o Altíssimo, aquele que está acima de toda ameaça ou perigo. O Onipotente, aquele que tem poder para destruir todo e qualquer inimigo. O Senhor é o Senhor, aquele que
que concede sua presença aos que fazem a sua vontade. Fale com Deus, busque a Deus, peça para Ele vir ao seu encontro. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos ao Senhor Deus para que o Senhor, no seu poder, na sua força, esteja a envolver o seu povo. Cremos no zelo do Senhor, no cuidado do Senhor por aqueles que pertencem a Ti. Como diz também Sua palavra, que o Senhor envia os Teus anjos, espíritos ministradores, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O Senhor Deus conhece os Teus. Temos a promessa de que o Senhor cuidaria deles até que a salvação se concretize e se realize, até que eles estejam seguramente em Tua presença eternamente. Temos a promessa de que o Senhor estaria para sempre conosco até a consumação. E assim o Senhor esteja agindo na vida de seu povo, para que eles mantenham-se no caminho, para que o Senhor os livre dos obstáculos, de tudo aquilo que vem contra a promessa do Senhor, contra o propósito do Senhor na vida deles. Oramos para que o Teu Santo Espírito esteja os preservando na verdade, na fé, que eles, pela graça do Senhor Deus, estejam firmes no caminho. Assim nós te pedimos. Fale com Deus, busque a Deus. De todo o seu coração. Ore. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos que o Senhor venha aumentar, Senhor, ainda mais a nossa fé, aumentar a fé do Teu povo, Senhor, aumentar, meu Pai, a confiança em Ti. Senhor, como o salmista dizia que não temeria mal algum, que não temia homens, que não temia a quem apenas podia, os mortais, que apenas podiam atingir o seu corpo, mas ele temia ao Senhor. Dizia: que me poderá fazer o homem, que me poderá fazer o mortal? Senhor, venha tirar do nosso coração temores, venha tirar do nosso coração medos, venha tirar do nosso coração inseguranças, meu Pai, que não provém de Ti, que nos impedem, que nos atrapalham de ir além, de alcançar algo maior, de realizar algo mais para Ti. Pensamentos, Senhor, que provém do maligno, temores que provém do maligno, que provém da nossa própria natureza, mas que não provém de Ti, que não nos abençoam. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, aumentar a coragem, que o Senhor venha, Deus, nos encher de intrepidez, de ousadia, para fazer a Tua vontade, Senhor, para viver pela fé, para confiar em Ti. Porque assim como o salmista dizia, que contigo salto muralhas, contigo eu desbarato exércitos, contigo nós fazemos proezas, faremos proezas. Que assim seja conosco, com Teu povo, Senhor. Então venha, Senhor, Espírito Santo, fortalecer a cada um. Venha, meu Pai, tirar temores, tirar medos que, Senhor, não abençoa, que não provém de Ti. Que você esteja nesta manhã, Senhor, trazendo coragem, confiança, paz, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, vem sobre o Teu povo e abençoe o Teu povo. Que o Teu povo esteja livre dos temores, das inseguranças, dos medos, das incertezas que tem dominado o coração de muita gente neste mundo. E que eles vejam, Senhor, a fidelidade da Sua palavra, do Seu poder. Que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, Senhor, estejam seguros, porque a segurança vem de Ti. Nós te pedimos isso,
de todo o nosso coração, na certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Abençoe o teu povo, exaltado seja o teu nome. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer é com Ele, comunhão desfrutar e para sempre seu nome exaltar. E profundo amor. Meu prazer é com Ele, comunhão desfrutar e para sempre seu nome exaltar. Os olhos fechados, ore assim: Senhor Deus, que o Espírito Santo nos abençoe e vivifique a tua palavra dentro de nós. Aqueles que decidiram habitar no esconderijo do Altíssimo têm segurança, a segurança que vem de ti. E isso esteja dentro de nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.